Então, Deus, para evitar isso, escondeu o corpo de Moisés, para que o corpo de Moisés não fosse venerado por eles, não fizessem ali uma romaria ao local onde Moisés estava. Então Moisés foi um homem tremendamente amado por aquele povo, admirado por aquele povo. Então seria uma coisa terrível que afastaria as pessoas de Deus. Moisés, que trabalhou tanto para aproximar o povo de Deus, seria de repente aquele que afastaria o povo de Deus. O povo se voltaria à idolatria. Então Deus não revelou o local onde Moisés foi sepultado. Satanás ainda quis disputar o corpo de Moisés, queria o corpo de Moisés, para exatamente incentivar o povo a essa idolatria. Mas Deus escondeu o corpo de Moisés e nem Satanás pôde saber onde e nem revelar onde era. Então Moisés não pôde entrar na terra prometida. Nós vimos já, então, por pelo menos esses dois motivos, né? Um, que ele feriu a rocha, e outro sentido espiritual, que é ele era representante da lei, e pela lei ninguém herda a promessa de Deus, ninguém entra para o descanso de Deus, ninguém é salvo pela lei. A lei antes condena o homem, revela o pecado, revela a necessidade de um Salvador. E a salvação é pela graça de Deus, e não pela lei, e não por obras, mas é pela graça de Deus, é sem merecimento. É Jesus Cristo que veio morrer em nosso lugar, morrer no lugar de pecadores. Então Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, através de Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo capítulo 2 diz que Deus quer que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, que deu a vida por nós, em preço de redenção. Ele nos comprou com o seu sangue precioso, que ele derramou por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. No tópico 4, Moisés nomeia seu sucessor. É necessário começar bem o ministério. De igual forma, Moisés preparou Josué para que esse fosse o seu sucessor. O legislador de Israel tinha consciência de que seu ministério um dia findaria. É muito importante que o líder do povo de Deus tenha esta consciência e prepare os seus sucessores ainda em vida, assim como fez Moisés. Então é necessário que aquele que tem um ministério de Deus, que ele desenvolva fielmente esse ministério, cresça diariamente nesse ministério, mas é necessário que um dia ele coloque alguém para substituí-lo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai treinar essa pessoa para substituí-lo. E como é que se treina a pessoa? Se treina a pessoa dando oportunidade a essa pessoa de também exercer o ministério. Então Moisés chamou Josué, andava sempre Josué ali, onde Moisés estava, lá estava Josué. E nós vemos aí que o principal foi que Josué teve a permissão de Deus de estar próximo de Moisés nos momentos em que Deus falava com Moisés. E isso gerou fé em Josué. E isso gerou o desejo de conhecer mais a Deus e de confiar mais em Deus. Então Moisés, antes de partir, ele vai então passar o cajado para Josué. Ele passa a autoridade, o ministério para Josué continuar dali para frente. E veja que as palavras dirigidas a Josué sempre são: esforça-te e tem bom ânimo. Por 10 vezes Josué ouviu isso. Ele ouviu de Moisés, ele ouviu de Deus, ele ouviu do povo. Sempre ouvindo: esforça-te e tem bom ânimo. Então ele teria que se esforçar e teria que ser animado para fazer a obra de Deus. Você também saiba disso. Para você ter um ministério, para você fazer a obra de Deus realmente, você tem que ter esforço. O reino de Deus é conseguido pelo esforço. E animado, sempre cheio do Espírito Santo. Animado, acreditando que Deus está conosco.
que Ele nos capacita, nos orienta. Basta que nós nos coloquemos à disposição dEle para fazer essa tão grande e preciosa obra que Ele tem para cada um de nós. Parte 2 aí, Moisés, pastor de Israel. Nós temos aí tópico 1, homem de Deus, tópico 2, homem de oração, tópico 3, homem de fé. Então, no tópico 1, homem de Deus. No final de sua carreira, Moisés é chamado nas Escrituras de homem de Deus, Deuteronômio 33, 1. Ele é também pastor e líder do povo de Israel sob a mão de Deus, Salmos 77, 20. Assim, homem de Deus é o homem a quem Deus usa como Ele quer. Então veja só que a palavra de Deus dá testemunho de Moisés, chamando-o homem de Deus. Quantos homens de Deus você conhece? É difícil, né? É difícil achar uma pessoa que a gente possa chamar assim, esse é um homem de Deus. Por quê? Homem de Deus é aquele homem totalmente entregue nas mãos de Deus. É um homem totalmente escravo de Deus. É um homem totalmente servo de Deus. É realmente um filho de Deus. É realmente aquele que obedece integralmente às ordens de Deus, à vontade de Deus. Então é difícil achar realmente um homem de Deus. E Moisés é chamado então servo. E Moisés então é chamado um homem de Deus. Então, além de ser um servo de Deus, um homem de Deus, Moisés foi um pastor daquele povo. Ele liderou aquele povo. Foi um homem que teve uma liderança superior a qualquer homem que existiu até a sua época e até a época em que Jesus esteve aqui. Então, um homem realmente um líder que soube conduzir aquele povo, que teve a paciência com aquele povo, um homem que teve comunhão com Deus, um homem que foi obediente em toda a sua maneira a Deus, e um homem que soube ser conduzido por Deus e transmitir aquilo que Deus o mandou fazer, o mandou dizer. Um homem realmente íntegro, fiel a Deus. Tópico 2, homem de oração. A vida de intensa oração de Moisés resultou em força, coragem, destemor, sabedoria e humildade, pois o povo de Israel era na época muito desobediente, murmurador e carnal. Então olha aí um grande segredo para o homem de Deus. Oração, uma intensa oração. Moisés estava sempre procurando diálogo com Deus. Ele sempre procurava a vontade de Deus, o desejo de Deus. Ele sempre estava submisso a esse desejo, essa vontade de Deus. E para isso ele teria que falar com Deus. E quando Moisés procura dialogar, falar com Deus, ele está fazendo o quê? Ele está orando. Oração é isso. É falar com Deus. É o que Moisés gostava de fazer, que estava buscando sempre fazer. Ele estava sempre pronto a ouvir a voz de Deus. Sempre que Deus falava, Moisés, pronto, ele já estava ali, pronto, ouvindo. Estava atento, estava desejoso de ouvir Deus e obedecer a Deus em tudo que Ele mandasse ele fazer. Então isso é uma oração realmente importante, necessária e uma oração que todo servo de Deus deveria fazer. Moisés era um homem muito ocupado com seus encargos, mas conseguia levar sempre muito tempo em oração intercessória pelo povo. Era com a sabedoria do alto que Moisés orava. Um exemplo disso está em Êxodo 33, 13, quando ele diz, rogo-te que me faça saber o teu caminho. No versículo 18, ele ora em continuação, rogo-te que me mostres a tua glória. Essas duas orações não devem ser invertidas pelo crente, como alguns fazem por imaturidade ou fanatismo. Moisés intercedeu diante do Senhor pedindo para entrar na tão sonhada terra prometida, mas Deus negou esse pedido. Oremos sempre uns pelos outros, inclusive pelos desconhecidos, intercedamos por todos os homens, a fim de que alcancem a eterna Jerusalém. Então Moisés era um homem muito ocupado. Imagine cuidar aí de 3 milhões de pessoas ou mais. Imagine, orientar, dar conselhos aí, aquele povo, tanta coisa que acontecia. E Moisés ainda tinha tempo para buscar a Deus.
Talvez você ache que é muito ocupado, que não tem tempo para orar. Mas levante-se de madrugada. Ou você vai orar à noite quando chegar em casa, ou você levante-se de madrugada para orar. Mas arrume um tempo para você orar. É importantíssimo. Todo homem de Deus, todo servo de Deus, todo crente deve ter um tempo para orar, para falar com Deus. Só você e Deus. Se você ainda não faz isso, inicie essa oração imediatamente. É importante você ter esse momento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Só você e Deus. Então Moisés arranjava sempre esse tempo. E nós vamos ver que quando Deus diz que vai destruir o povo, e de Moisés ele faria outro povo, então ele chega e diz para Moisés: o teu povo, Moisés, é rebelde e eu vou destruir esse povo. E a resposta de Moisés, orando, intercedendo pelo seu povo, foi: Senhor, o teu povo. Ele diz: meu povo não, o povo é teu povo. Foi o Senhor que ordenou que tirasse o seu povo, é teu povo lá da terra do Egito. É tua nação, é teu povo. Foi o Senhor que escolheu dentre as outras nações, é o teu povo. Então primeiro ele invoca aí a paternidade de Deus sobre aquele povo. Então ele diz: o teu povo. E ele ora e diz que quer que Deus vá junto, continue junto, que Deus seja misericordioso, que Deus vá com aquele povo pela sua graça, não por merecimento. Moisés não pede merecimento do povo, não exige que Deus perdoe o povo, porque o povo merece. Não, ele sabe que o povo é pecador. Então ele busca o quê? Ele busca a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com aquele povo. Então ele ora intercedendo. E ele arrisca até a sua própria salvação por aquele povo. Esse é um exemplo de realmente uma pessoa que é orador por intercessão, aquele que ama realmente as pessoas, que intercede realmente, é aquele que se coloca no lugar das pessoas. Isso é intercessão, é se colocar no lugar de outrem, é ir lutar contra Satanás e ir a Deus em favor desse povo, dessa pessoa. Então é resistir ao diabo e ir a Deus em favor dessa pessoa. Isso é intercessão. Moisés então se coloca ali entre Deus e o povo. É um legítimo intercessor. É isso que Jesus fez. Por isso Moisés é um tipo de Cristo. Ele é intercessor. Ele está sempre arriscando a sua própria vida em favor do povo. E ele diz: se o Senhor não vai conosco, se o Senhor não vai nos abençoar, se o Senhor não vai abençoar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Ou seja, ele está dizendo: eu pertenço a esse povo, eu sou esse povo, eu estou aqui no lugar desse povo pedindo oração, estou representando esse povo. Faz comigo o que o Senhor quer fazer com esse povo. Veja só que Deus gosta desse tipo de oração. Uma oração ousada, corajosa, uma oração do verdadeiro intercessor. É uma oração de um verdadeiro cristão, ou seja, um seguidor de Jesus, aquele que aprendeu com Jesus. Então essa é a intercessão. Ele entra em oração por aquele povo e Deus atende a Moisés. Qual argumento que Moisés usou? A palavra de Deus diz: entremos juntos aqui em discussão. Mostra para mim que você tem razão. Vamos conversar. E é isso que Moisés faz. Moisés disse: mas Senhor, o Senhor quer que as nações aí digam que o Senhor é um Deus fraco, que não consegue colocar esse povo na terra que o Senhor prometeu para eles? O que as nações vão dizer quando souberem que o Senhor destruiu o povo antes de entrar na promessa? E Deus concordou com Moisés. Deus aceitou o argumento de Moisés. Isso é uma oração legítima. Então Deus fez o quê? Terei misericórdia de quem eu quiser, mas vou conduzir o povo. O que ele fez? Fez com que aquele povo caminhasse 40 anos no deserto, e todos aqueles que foram rebeldes a Deus morreram pelo deserto.